Tá aqui o nosso grande parceiro, um cara com uma história enorme pelo Esporte Clube Internacional, um ídolo da torcida, um cara queridos pelo Internacional, um cara querido pela torcida colorada. Tudo bem, Chiquinho? Ô, Guilherme, tudo bem? Boa noite. Peço Boa desculpas noite, pelos cara. problemas técnicos aqui, agradeço por esperar, né, pela paciência. Cara, é um prazer falar contigo. Muito feliz de poder participar dessa live. Pô, valeu, Chiquinho. A gente que agradece aí, começar agradecendo para ti por tá topando esse projeto aí com a gente, pela parceria. E perguntar para ti como é que tá sendo esse momento de quarentena na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Então, Guilherme, eu acredito que para todas as pessoas está sendo um momento bem complicado, né? Porque foi algo que de repente mudou a vida de todo mundo, né? Até então a gente estava vendo aquela situação na China, na Itália, e quando vê isso chega no Brasil, né? E a gente ainda meio sem entender muita coisa, sem saber como lidar com tudo isso, né? Eu tenho 2 filhos, então agora os filhos estudam em casa. É muito complicado, cara, a gente se adaptar, a fazer o trabalho de casa, né? Eu trabalho com escola de futebol e com projeto social hoje também com futebol e tivemos que parar todas as nossas atividades. E realmente isso é complicado, mas eu acredito que de toda a dificuldade a gente traz grandes ensinamentos. A gente é preparado de uma forma diferente, né? E certamente, cara, todos nós, né, independente das feridas, dos machucados que vão ficar aí, a gente vai sair mais forte do que quando entramos nessa situação. Tomara, Chiquinho. Quando a gente, quando eu divulguei, tu divulgou nas redes sociais, uma das coisas que mais chegou na gente é a tua passagem pelo Inter. Tu é um cara que, por mais que quando tenha jogado aqui não tenha sido um momento de grandes títulos do Inter, tu parece que tu é muito querido pela torcida. E uma das perguntas que uma das primeiras que chegou foi do João Pedro. Ele disse que tu marcou época no Inter pelo teu carisma com a torcida, mas tu acha que se não tivesse tido tantas lesões, tu teria marcado época mais ainda na história do Inter? Eu acredito que sim, né? Eu tive um problema logo ali no meu começo, né? E foi um problema muito sério. Eu fiquei um ano sem jogar e a maioria das pessoas conhece essa história. E o retorno para o futebol de um jogador no caso de alto rendimento, de um clube grande como o Inter, se tu perde 2 semanas já é muito complicado. Imagina um ano sem jogar futebol, né? Então eu me sinto assim extremamente feliz e abençoado por ainda poder voltar, poder ter um ano assim como o ano que eu tive em 2004, né? Que foi onde também quando o Fernandão chegou e ali aconteceram muitas coisas no Inter ali, né? Ali foi um começo de uma formação de uma base aí que depois ganhou muitos títulos, né? Mas eu me sinto feliz pelo tempo que eu tive ali, pelos tijolinhos que eu consegui colocar dentro dessa história. Sou imensamente grato ao torcedor colorado, né? Eu fui sempre um jogador que jogou para a torcida, né? Que gostava do drible, que gostava de fazer aquela fumaceira pela lateral. Sempre tive o apoio da Coreia ali, eu ainda peguei o tempo da Coreia, né? Peguei o final da Coreia. Então a Coreia me incentivava muito e ali eu ia para cima, cara. E o que deve ter para ajudar em 2004, com a gangorra do futebol, né? 2004, que é um dos melhores anos do futebol, é o ano do rebaixamento do Grêmio, né? Por cima, né? Exato, né? A gente temos êxito ali quase em todos os grenais daquele ano, né? Foi algo assim histórico, né? Porque se não me engano, eu acho que a gente perdeu um Grenal e mesmo assim foi onde nós classificamos para a Sul-Americana, né? Que foi um jogo que eu tive a felicidade de fazer um gol, mas nós acabamos perdendo por 2-1. Mas o resultado do Beira-Rio nos dava a vaga. Eu acho que foi o único Grenal que nós perdemos. Disputamos, acredito que 6 Grenais naquele ano. Os outros todos nós ganhamos. O Felipe Vargas acabou de mandar aqui. Tu pensa em ser treinador ou atuar na comissão técnica de algum clube profissional? Penso sim e estou trabalhando para isso, estudando, me capacitando, né? Entendo que o jogador, pela experiência e pelo tempo vivido do futebol, por si só não basta. É diferente tu ser jogador e tu ser um treinador, né? As funções são múltiplas de um treinador, né? Ele tem que cuidar de 30 atletas, ele tem que cuidar de uma comissão, ele é o responsável pelas decisões,
Então eu estou buscando isso, estudar, conversar com muitos ex-jogadores que hoje são treinadores, no caso o Bolívar, Márcio Ram, o Lisca, que foi meu treinador no Inter também, que foi um cara que é um cara muito inteligente para aplicar o dia a dia de treinamento, é um motivador, né? Troquei ideia com o Muricy, com o Abel Braga, com o Tite, Kleber Xavier, todo esse pessoal. Então, de todos ali, tu acaba tirando alguma coisa e, lógico, cada treinador monta a sua história, cada treinador tem a sua metodologia, a sua personalidade. Mas eu sonho, sim, ser um treinador um dia, né, talvez de uma equipe profissional. Hoje começo numa categoria sub-13, né, dentro de um projeto que a gente tem aí, que é a Brasil Futebol Clube. E vivenciando um pouco essa experiência, é bem legal, estou gostando bastante. Como é que surgiu esse projeto? Eu estava pesquisando, é um projeto que tem o Diogo Rincon, que jogou contigo no Inter, também faz parte, né? Como é que surgiu esse projeto? Eu vi que tem algumas questões sociais também, né? Bem social, né? A gente, na verdade, nós começamos eu comecei em 2014, através de uma viagem de ações humanitárias na Índia. E aí eu fui vivenciar esse tempo lá, fiquei 12 dias na Índia fazendo trabalhos com futebol e valores e princípios, né? E a nossa base de valores e princípios, ela é uma base bíblica, que fala sobre a honra ao pai e à mãe, amar o próximo, enfim, tudo aquilo que nos traz benefício e nos faz com que a gente viva em paz dentro de uma sociedade, né? Então, todos esses valores e princípios, eles aplicados na vida, a gente aplicando eles no nosso dia a dia, eles nos trazem muitas coisas boas, né? Nós somos realmente abençoados em todas as áreas. Na área afetiva, na área familiar, na área emocional, na área financeira, em todas as áreas. E o futebol, ele nos possibilita a entrar em vários lugares, Guilherme, como uma favela. A gente consegue entrar com futebol no condomínio mais rico de Porto Alegre. A gente consegue entrar dentro de um presídio, de um orfanato, da fase. A gente consegue entrar no meio da política. E aí a gente leva esses valores e princípios que a gente acredita que faltou para nós. Por muito tempo na nossa carreira nos faltou esses valores. E talvez por isso não tenha avançado tanto também. Então a gente tenta levar isso aí para essas crianças, trabalhando junto com a escola e junto com a família, né? No meio dessas duas vertentes também importantes. E aí o futebol vem ali no meio para ajudar na formação de caráter das crianças. Mas agora que está aqui, obviamente com a pandemia não deve estar, acredito eu que não estão acontecendo os treinos, mas você também está fazendo algumas ações de arrecadação de alimentos para ajudar pessoas nesse período, né? Na verdade a gente sempre fez isso, né? Mas nunca apareceu. A gente sempre tem isso dentro do nosso coração de ajudar as pessoas. Desde quando a gente jogava futebol, né? Sempre vinha pessoas pedir, olha, eu preciso de um gás, eu preciso de um remédio. Eu, particularmente, nunca neguei, sempre que pude ajudei, né? E hoje a gente continua fazendo, mas o nosso projeto ele não é só na questão de alimentos. A gente tenta trazer para a criança um sentido de pertencimento, a autoestima, o autorrespeito, o autoconhecimento, né? Porque a gente vê que a criança, assim como todos nós temos uma inteligência, né? A gente pode fazer coisas que a gente nem imagina, mas a gente precisa entender qual é o nosso lugar dentro disso. Se a gente não entende o lugar, a gente comete muitos erros. Mas a partir do momento que eu entendo qual é o meu lugar dentro da sociedade, qual é o meu dom ou o meu talento, e eu começo a investir nele e investir tempo nisso, e andar com pessoas que vão me ajudar a construir a minha história, a gente entende que a criança ela tem uma direção e ela consegue ter uma vida boa, constituir família. E como eu disse, ser uma referência dentro da sociedade, que nós estamos carentes de referência dentro da sociedade, né? Hoje, dentro da favela, muitas vezes a referência é o traficante. É quem eles vê como referência, que é o cara que ajuda a comunidade, que é o cara que... Mas a gente vê o jogador de futebol como um papel fundamental dentro da sociedade. E isso a gente entendeu, e aí a gente estamos tentando retribuir tudo aquilo que nós recebemos do futebol, da sociedade, a gente quer retribuir de volta, né? De uma forma ensinando o futebol e levando esses princípios, compartilhando toda a nossa experiência, toda a nossa bagagem, aquilo que fizemos de certo, aquilo que fizemos de errado, e levar para a criança. Trabalha com dezenas de crianças. Como é que tu espera encontrar elas daqui 5, 10 anos?
Se tu tiver a oportunidade de encontrar elas caminhando em Porto Alegre ou o lugar que for, como é que que mensagem tu quer ter passado, como é que tu quer encontrar elas no futuro? A gente já trabalhou, a gente já fez serviço com mais de 23 mil crianças em todo o mundo. São mais de 26 países, né, realizando esse trabalho. Então, são mais de 23 mil atendimentos. A gente espera que essas crianças olhem para a vida do treinador, que são as nossas vidas hoje. Né? A gente faz esse trabalho porque a gente vive isso na nossa casa. A gente consertou a nossa família, a gente entendeu o papel importante que nós temos da paternidade, que é realmente ser pai, né? E fazer a minha função de pai. Eu não posso deixar essa função para minha esposa, porque não é dela, ela é mãe, e eu tenho que ser pai. A partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade como pai, todo mundo consegue se encontrar dentro de casa, cada um tem a sua função, né? E aí a minha esposa não entra dentro da minha, eu não entro dentro da dela, e a gente vê a família crescendo, né? Os filhos crescendo com confiança, com segurança. E isso, Guilherme, independente, cara, da classe social. Isso não é só para rico, isso é para todo mundo, né? Isso é para quem entende a questão do valor. E a gente sempre deixa bem claro aqui, uma coisa que eu gosto muito de falar, que a questão da família ao redor de uma mesa, né, o momento de refeição, e eu li alguns livros sobre isso, cara, a gente tendo um pão com manteiga e um café preto, cara, a gente vai sentar na volta da mesa, vai tomar esse café, vamos dar risada, vamos olhar um no olho do outro, e aí, muitas vezes, é onde a família se fortalece, aonde se formam laços afetivos mais fortes, laços de amizade, né? Os filhos crescem mais saudáveis, eles crescem mais confiantes. E às vezes uma família que não senta ao redor da mesa, cara, senta um em cada canto para comer, a gente vê que realmente isso é um fato, né? São famílias desestruturadas, o pai já perdeu o controle dentro da casa, né? Que ele é o cabeça do lar, a mãe é a coluna do lar, é aquela que traz a sabedoria, aquela que aconselha o homem. Isso tudo eu estou te falando de uma forma das bases bíblicas, tá? E a gente vê como um lar que não tem um pai, que tem uma mãe solteira, por mais que a mãe lute, a gente sabe que as mulheres são batalhadoras e são umas bênçãos, é um lar com muita dificuldade, que muitas vezes os filhos no futuro têm muito problema. A gente fez um estudo muito aprofundado sobre os maiores problemas do mundo, e a maioria deles, eles são atribuídos à falta da paternidade, né? O pai que abandona a família, ou o pai que está em casa e não é presente. Então, isso acontece em muitas coisas, como obesidade infantil, as meninas engravidam muito cedo, abandono de escola, uso e abuso de drogas, e por aí vai. Voltando um pouco para o futebol ali, o Felipe acabou de perguntar qual foi o jogo que mais te marcou na tua... Eu vou inteirar, ele perguntou no Inter, mas eu quero saber no Inter e na tua carreira como um todo, que pode não ter sido no Inter. Cara, a minha estreia foi o jogo que eu não esqueço, né? Contra o Santos. Cara, que loucura, que tensão antes da partida, que ansiedade, que responsabilidade, Guilherme, né? E realização de um sonho, né, cara? Jogar dentro do Beira-Rio, jogar como titular, tendo a torcida ali ao nosso favor. Cara, foi um sábado lindo, foi um sábado gostoso, tava maravilhoso para jogar futebol. E a gente fez uma grande vitória em cima do Santos, 3-0. Fazia tempo que o Inter não ganhava uma partida assim dentro do Beira-Rio. A gente viveu um momento bem difícil, né, de dificuldade de ganhar, o time não encaixava. E a questão do rebaixamento já estava ali batendo, já na água batendo no pescoço. E aí fazer aquele grande jogo ali foi muito marcante para mim, né? Um outro jogo que me marcou muito foi contra o Paysandu, lá em Belém, onde nós conseguimos escapar do rebaixamento. E a gente chega no aeroporto Salgado Filho com uma grande festa, sendo carregado pela torcida. Cara, foi muito legal. Foi como se tivesse ganho um título ali, né? Foi muito legal. Foram 2 jogos aí que me marcaram. E os Grenais, perguntaram, né? Se foi... Os Grenais, sim. A gente não vai nem falar, né? Oh. Perguntaram ali se esse jogo contra o Santos é o que tu deu 2 assistências. Não, eu cavei o pênalti do primeiro gol. Eu sofri o pênalti, vamos dizer assim, né? Sofri o pênalti do primeiro gol. Ah, bom. E o João perguntou também se o gol que tu fez no Grenal da Sul-Americana de 2004 tu considera um dos mais bonitos da tua carreira, ou o mais bonito.
eu considero sim o mais bonito, né? Um gol importante numa decisão, né? Contra o Grêmio ainda. E justamente no aniversário do Grêmio, né? Foi do dia do aniversário dele. Todo respeito aos gremistas que estão na live também, mas foi bem no dia do aniversário dele. E quando acabou a partida, eu fui na torcida ali e puxei um parabéns, cara, foi muito legal. Todo o estádio cantando parabéns para você, pro Grêmio, né? A gente tinha 0, um gol do Fernandão e um gol meu. Eu acredito que aquele ali foi o gol mais bonito que eu fiz. Só para te avisar que é os gremistas, inclusive, que estão te entrevistando, tá? Ah, é? Você é tão querido no futebol que até os gremistas te procuram para te entrevistar. O Jonas perguntou se tu pudesse voltar e reviver um momento na tua carreira, que momento tu escolheria ter revivido? Revivido. Eu acho que todos que eu vivi ali foi legal, mas eu posso responder de uma outra forma, assim, uma decisão que eu não queria ter tomado. Tá? Se eu pudesse Tá. voltar atrás, eu não teria tomado a decisão de ir para o Palmeiras. No meio da Libertadores ali, acabei ficando de fora. Né? Foi uma decisão minha, não foi uma decisão do clube. Foi uma decisão minha de sair. E ali, cara, talvez foi a pior decisão da minha carreira. Né? Foi ter saído naquele momento, eu estava inscrito na Libertadores. E acabei saindo porque não estava jogando tanto e queria jogar, então fui para o Palmeiras pensando também na questão de carreira, de estar atuando, de estar sendo útil, né? Que o jogador ele quer ser útil. Mas hoje eu entendo que muitas vezes o jogador no banco ele está sendo útil, né? Ele está cumprindo o papel dele também, respeitando aqueles que estão jogando e ele está ali para servir no momento que o treinador precisar. Então, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse, não tem como, se eu pudesse, eu voltaria ali e tomaria outra decisão. Para ter feito parte daquele time campeão. Exatamente. Já que tu falou do Palmeiras, chegou uma pergunta do Johnny Everton para ti, perguntando como é que foi a tua passagem pelo Palmeiras e a experiência de trabalhar com o goleiro Marcos e com o Tite. E se tu, naquela época, achava que o Tite podia um dia ser treinador da seleção. Olha, a minha passagem para o Palmeiras ela foi muito curta. Eu fui por empréstimo de 6 meses. E, cara, tive a oportunidade ali de trabalhar com muitos caras que eu assistia pela TV, né? Quando eu era moleque, né? Então, eu tive a oportunidade de jogar com o Edmundo. Eu tive a oportunidade de jogar com o Marcos, o goleiro também. São caras sensacionais, né? Dentro de campo, assim, o Edmundo era um cara fantástico, um baita de um jogador. Um dos melhores aí que eu tive a oportunidade de jogar. E o Tite, cara, o Tite é um treinador fora de série, né? É difícil falar que eu já imaginaria ele na seleção, né? Mas a gente via pela forma com que ele tratava os atletas, ele era diferente, né? Ele cuidava do roupeiro, ele cuidava do massagista, ele fazia questão de levar esses caras para almoçar uma vez por semana numa churrascaria boa, né? Então ele realmente tinha todo um cuidado com os jogadores que estavam no departamento médico, que poucas vezes eu vi treinadores ir no departamento médico para falar assim, pô, tu é importante, acelera a volta, nós contamos contigo, precisamos de ti, pô, isso aí botava o cara lá para cima, né? Era um cara que tratava todo mundo igual, ele olhava no olho do jogador e dava a real, então era um treinador muito honesto, muito sincero, né? E um cara que dentro de campo, dia a dia também era muito legal de trabalhar com ele, né? Claro que a gente sabia que naquela batida que ele estava indo, certamente uma hora ia surgir a seleção para ele, né? Aí a seleção vem através de bons trabalhos também, de títulos, e foi o que aconteceu na carreira dele depois. Mas foi um tempo curto no Palmeiras, né? Senti muito, porque é um clube muito diferente do Inter, é um clube que sofre uma pressão muito grande, né? Eu achei que aqui no Inter tinha muita pressão, mas quando eu cheguei no Palmeiras era muito mais, né? A torcida não respeita muito, diferente do clube gaúcho aqui, onde a gente tem um pouco mais de respeito com as autoridades, com o clube, lá não tinha muito respeito, então era complicado mesmo a pressão lá, era muito forte, era acima da média, então eu senti muito isso lá, bem diferente do Inter, questão de estrutura também, naquela época o Inter tinha uma estrutura muito melhor que o Palmeiras, eu acredito que hoje ainda continua tendo. E eu também acredito pelas raízes que eu tinha no Inter, por conhecer o clube, conhecer os funcionários. Tu vai para um lugar totalmente diferente, então tu reconstrói tudo do zero. Isso é bem difícil.
Tu fala dessa tua relação com o Inter, de um carinho enorme pelo jeito que tu tem pelo time. Se tu tivesse recebido alguma proposta do Grêmio, ou se tivesse surgido o Grêmio na tua vida, não sei se daqui a pouco não surgiu e tu vai dizer que já surgiu e tu disse não, mas tu aceitaria? Eu tive uma proposta do Grêmio quando eu joguei no São José em 2011, né, que eu fiz um campeonato gaúcho muito bom. E nós estávamos em tratativa, né? Nada que afetasse o meu carinho pelo Inter, mas também todo o respeito que eu tenho pelo Grêmio. É um grande clube também, tem uma grande história, né? E como veio uma proposta, e todo jogador ele quer estar nos clubes grandes, quer jogar uma Série A de campeonato. É lógico que eu estava tratando dessa proposta com o Grêmio, né? E estava bem encaminhada até a situação. Né? Eu acabei tendo uma lesão no final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, onde eu fiquei todo o campeonato de fora. E aí acabou que esfriou, né? E aí acabou o Campeonato Gaúcho, eu fui para o Brasil de Pelotas, fiquei 2 ou 3 semanas no Brasil, e aí já fui contratado pelo Vitória da Bahia para jogar a Série B do Brasileiro. Mas quase houve um acerto aí com o Grêmio. Sim. O Matheus Fluke perguntou como é que é o primeiro dia depois de ter estreado no profissional e o primeiro dia depois de ter pendurado as chuteiras? Boa pergunta. O primeiro dia depois da estreia, do jeito que foi a minha estreia, assim, eu fiz um grande jogo, fui eleito o melhor em campo. Eu comecei já a ser convidado para ir na RBS, para ir na TV, enfim, um monte de emissoras de televisão e rádio. E para ser bem sincero, Guilherme, eu nem sabia que eu falava direito, cara, porque eu nunca tinha ido muito menos na televisão, então eu só falava, se Deus quiser, graças a Deus, né, 3 pontos, essas coisas que todo mundo fala, sabe? E aí eu ia enrolando, né, cara? Mas foi muito legal, assim, eu olhar o jornal no outro dia e tá a minha foto na capa. Falei, cara, que loucura, mudou tudo, sabe? Mudou tudo. Foi uma surpresa grande e é difícil de administrar isso também, porque tu te deslumbra com tudo esse negócio. E aí parece que, pô, nunca ninguém tinha me visto, né? Agora que as pessoas me viram, agora eles sabem quem eu sou. E aí tu começa até tu mesmo te supervalorizar e achar que tu é o cara e acaba que não é. E a parada é muito difícil, cara. A parada é muito complicada. Eu me senti muito perdido quando eu parei de jogar. Eu me senti sem valor, porque eu achava que eu não podia fazer mais nada a não ser jogar futebol. Né? Eu achava que o meu valor estava só nisso. E aí entra o suporte familiar, né? A minha esposa segurando as pontas, né? Meus pais sempre ali dando suporte, amigos, pessoas dizendo, Chiquinho, cara, tem muita coisa ainda para tu viver. Pô, eu parei com 33 anos, né? Então ainda tem uma vida pela frente. Então amigos me dando sugestões, cara, volta a estudar, vai fazer uns cursos. E nesse início tu fica meio travado, sabe? Tu fica totalmente travado. E aí ao mesmo tempo tu quer fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo tu não faz nada, né? Então eu demorei um ano para retomar, voltar a estudar, e aí te abre a cabeça, né, cara? E aí tu começa a buscar conhecimento de novo, e aí aquilo que eu te falei de encontrar o teu lugar dentro do mercado, encontrar o que tu vai fazer dentro do futebol, e aí eu me encontrei aí como treinador, e dentro do projeto também que me ajudou muito, né? As viagens que nós fizemos para fora do país, isso aí, cada vez que eu voltava de uma viagem, eu voltava com mais convicção do que eu queria fazer. E hoje aí, graças a Deus, a gente está trabalhando aí diretamente, atuando como treinador mesmo. Tu falou da tua carreira e tu mesmo disse que ela terminou, podia ter jogado mais, se daqui a pouco não fosse as lesões e outros problemas. Uma das perguntas que mais surgiram é se no tempo que tu jogou bola, conseguiu juntar dinheiro. Conseguiu, tipo, para tocar a tua vida depois, já que tu teve uma carreira que parou antes por causa das lesões. Sim, sim. Cara, eu tive a felicidade de jogar em grandes clubes, né? Eu fiz bons contratos para a época. Né? Tive muita ajuda do meu pai, né? Que foi um cara que me ajudou a administrar as coisas, me ajudou a realizar alguns investimentos, mas nada que eu pudesse dizer assim, bah, agora eu vou depender só de renda. Não, não. Eu acho que o jogador que teve na Europa há muitos anos, sim, ele consegue ficar tranquilo. Eu não sou aquele cara que conseguiu comprar 10 apartamentos, nem perto disso.
Mas talvez tem jogadores que têm até mais que isso, acredito, né? Muito mais, conseguiram montar seus negócios, também tiveram pessoas por trás que ajudaram nesse suporte. Mas eu não sou esse caso, né? Mas eu consegui adquirir algumas coisas com o futebol, sim. Comprei minha casa própria, tenho algumas coisas que eu faço hoje, alguns negócios também que me dão suporte, mas tem que trabalhar duro, né, Guilherme? Não é nada coisa assim de fica em casa todo dia, que nem eu vejo alguns jogadores jogando futebol em meio de semana. Não é essa a minha vida, né? Mas sou imensamente feliz com aquilo que Deus me proporcionou, que me permitiu conquistar. Mas a gente continua trabalhando, cara. E é gostoso trabalhar, né? É gostoso o desafio, a luta diária. E a vida é assim, cara. É assim, mais ou menos essa é a minha caminhada hoje. Ainda mais tu é um cara novo, né? Aqui, 35, 36 anos, né? Um guri. É verdade. É verdade. O João Pedro perguntou, tu tinha falado antes de 2006 ali, né? Quando tu vai pro Palmeiras. Tu acredita que se tu tivesse aqui em Porto Alegre, tu poderia ter sido substituto do Jorge Wagner depois da Libertadores? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até ele acabou fazendo uma grande Libertadores, né? E foi vendido. E certamente sobraria uma vaga ali, ou para mim, para o Rubens Cardoso, né? Que era o lateral da época também. E eu acredito que sim, estaria ali até hoje. Né? Até hoje não, mas estaria ali por um bom tempo. Mas é que nem a gente estava falando, né? Infelizmente não tem como voltar no tempo, né? Então eu sinto assim, às vezes, hoje eu não sinto mais, mas por um bom tempo eu senti um grande arrependimento de não ter feito isso, né? Eu acredito que a história teria sido diferente, mas eu também entendo que a gente toma as nossas decisões, né? De acordo com aquilo que a gente imagina. E eu imaginava ter ido para o Palmeiras e dali, né, ter ido talvez para a Europa, porque também é um grande centro, São Paulo, né, um centro onde muita gente olha o futebol de São Paulo, até talvez mais que o Sul, mas não aconteceu, né? Então faz parte. Mas eu tenho um grande relacionamento com as pessoas do Inter até hoje muito bom, né, ao ponto de também estar volta e meia participando das festas de consulado, dos eventos que o Inter faz com ex-atletas. E aí eu me sinto muito feliz, assim, cara, porque passaram muitos atletas pelo Inter, né, dentro de toda a história. E eu sempre sou lembrado lá por eles, então participo daquele jogo lá, participei do jogo do Tinga, participei do jogo do lance de craque, convidado pelo D'Alessandro, cara, e foi uma grande emoção receber a ligação do D'Alessandro, né, dizer, ô Chiquinho, a gente quer que tu venha jogar, cara, muito legal mesmo, então eu me sinto assim, por mais que eu tenha colocado poucos tijolos ali, né, não participei de grandes títulos, mas só de ser lembrado, cara, do Inter, da magnitude, da grandeza que tem esse clube, eu sou muito feliz. E da onde é que tu acha que vem esse carinho do torcedor, dos dirigentes, de ex-jogadores, com a tua carreira, com o teu trabalho no Inter? Eu acredito que pela história, Guilherme, né, pelas dificuldades que eu passei no clube, e consegui dar a volta por cima, né, me levantei. Como eu te disse, eu sempre fui um jogador assim muito da torcida, né, eu gostava de jogar para o torcedor. Muitas vezes até o treinador pedia uma função mais tática, cara, mas eu queria fazer a fumaça pela lateral, eu queria ver o torcedor levantando com o drible, né? Então era isso aí que me motivava. Eu sempre tratei muito bem todas as pessoas que vieram até mim, né? Nunca deixei de dar um autógrafo, nunca deixei de tirar uma foto, nunca deixei de parar o meu carro, descer e atender as pessoas. Então eu acredito que isso aí, né, faz com que o torcedor tenha esse carinho, porque eu também sempre reconheci o torcedor e a importância que o torcedor tem, né? Eu gosto de lembrar que o Beira-Rio ele foi construído pelos torcedores, cara, né? Então o clube ele é construído pelos torcedores. Sem a torcida o clube não anda. Sem a torcida não existe o jogador que é o ídolo, né? Porque a torcida que constrói isso, que é uma construção que se faz junto. Então o torcedor tem toda a importância dentro do clube. Então, eu sempre reconheci isso. Eu acredito que é por isso também que o torcedor tem esse carinho por mim. E como é que é a tua relação com o Inter hoje? Tu acompanha jogos, vai no estádio? Como é que é a tua relação com o clube? Eu confesso que acompanho muito pouco, assim, de ir no estádio, né? Eu tinha contato com alguns atletas de lá, né? Que nem o Alex, o Índio,
o William, que hoje está na Alemanha, o Fabinho eu tive a oportunidade de jogar com o Fabinho no América de Natal, e outros atletas, né, ali de 2017. E aí começou a mudar muito o grupo, né? Vem jogadores novos, então eu perdi um pouco o contato, mas ainda tenho contato ali com a Patrícia, que é assistente social, o pessoal já do meu tempo ali, com o Juarez, com o Banha, com o Seu Gentil, o Buiú, que é o pessoal da rouparia, mas com os jogadores eu tenho pouco contato hoje, né? Mas mais com o pessoal da direção. E tu ainda acompanha os jogos, por exemplo, de olhar na televisão, acompanhar como é que tá, ou ir no estádio para ver o jogo? Acompanho, gosto muito de acompanhar os jogos, né? Eu cuido sempre mais do lado lá da lateral, que é onde joguei, né? Então eu fico analisando os laterais, vendo quem o Inter contratou, e acredita que até agora aí a chegada do Moisés aí, acho que é um lateral que vai crescer muito dentro do clube, né? Um lateral bom, um lateral que joga com raça, é um cara que não tem medo de ir pro drible, e eu olhava muito isso, né? Eu via as dificuldades ali que o Wendel tinha, até o próprio Iago na questão do drible, de tentar jogada individual, e eu vejo que o torcedor sente falta de um jogador assim, né? Que tente ser decisivo mesmo, que não tenha medo de jogar. E o Inter, pela história que o Inter tem, pela tradição de times que o Inter tem, sempre foi times que jogou para frente, né? Que o jogador não tinha medo de tentar um drible, de fazer um dois. E eu vejo isso aí no Moisés agora, né? Tô vendo que o Moisés é um jogador que tem mais, é um jogador de decisão. O Felipe Wunder perguntou, no ano passado o Inter bateu na trave ali na Copa do Brasil. O que tu acha que falta ainda para o time do Inter voltar a conquistar títulos? Eu acredito que ali foi um detalhe, né? O Inter pegou um time muito forte, né? Um time que vinha numa crescente muito grande, né? Um time que jogava, que propunha o jogo, diferentemente do Inter, que esperava um pouco mais do jogo. E numa decisão não se pode esperar muito, né? Principalmente jogando dentro da sua casa. Aquele jogo ali, eu imaginei o Inter nos primeiros 20 minutos totalmente dentro do campo do Atlético, pressionando, buscando o gol. Eu tive algumas experiências com o Muricy, quando foi nosso treinador no Inter, e muitos jogos a gente decidiu nos primeiros 20 minutos, né? E ele exigia a pressão o tempo todo. Por que acontece, Guilherme? A pressão, ela chama a torcida. E a torcida te apoia. E, cara, aquilo ali vira um caldeirão. E o time adversário sente isso, né? A gente sentia quando ia jogar fora de casa também. Cara, quando vinha aquele caldeirão, pô, a gente ainda falava, cara, nós temos que segurar os primeiros 20, 25 minutos. Se a gente não tomar gol nos 25 minutos, a gente vai conseguir jogar. E realmente era isso que acontecia. Então, eu vejo essa dificuldade pela postura, talvez, do Odair também gostar de jogar dessa forma, né? Então, mas faz parte, cara. Também via o Inter numa reconstrução de clube, uma reconstrução de equipe, e isso o torcedor precisa entender, né? Então, eu acho que o Odair, no fim das contas, ele fez um grande trabalho ali, né? Chegando até aquela final. E eu acredito que o Inter está se reconstruindo para agora sim chegar em títulos, para vencer, né? E eu creio que pela equipe que está sendo montada, pela comissão que veio, o Inter vai chegar aí realmente para carimbar e levantar a taça. O Jonas Soares perguntou, todo jogador tem boas histórias para contar. Qual fato extracampo, mas relacionado ao futebol, que mais marcou a tua carreira? Tem tanta história que chega na hora que o cara nem lembra. Um dos fatos de que marcou minha carreira desde o início ali, cara, foi ter que estrear marcando o Robinho. Cara, isso aí eu fiquei uma semana que eu não dormia direito, né? Pensando como marcar esse homem, cara, ele é um dos melhores jogadores do Brasil. E, cara, foi muito difícil essa semana para mim, sabe? De ter que pensar em marcar o Robinho. Uma outra história assim que me marca bastante foi o jogo lá contra o Paysandu. Cara, aquele jogo eu joguei quase todo ele sem sentir a minha perna direita, meu lado direito todinho, porque era o que me dava quando eu sentia os sintomas, né, do problema que eu tive na artéria do cérebro. Então, eu não sei como consegui jogar, né? Foi um jogo de muita superação, meio de sacrifício. Mas tem uma história engraçada aí. Lá em Bento Gonçalves, nós fomos jogar um Grenal lá.
foi a final do primeiro turno de 2004. E a gente foi pro almoço e a gente tomou aquele suco tradicional de uva, né, lá de Bento. Cara, deu a diarreia em todo mundo. Aí a gente ia jogar o Grenal, e aí todo mundo tomando remédio para trancar, né? E eu me lembro o doutor passando nas mesas e largava, ó, aqui para ti, toma um, como é que tá, como é que não tá, e nós tudo com diarreia, cara. E falei, cara, nós não vamos conseguir jogar desse jeito, nós vamos botar tudo para fora. E aí fomos pro Grenal assim mesmo, né? E conseguimos ganhar aquele jogo lá, se não me engano, foi um gol do Edinho, de cabeça, e depois lá na prorrogação, um gol do Nilmar. E aí nós conseguimos ganhar lá em Bento, lá esse Grenal, cara, e foi horror, por causa dessa diarreia aí do suco de uva. O Daniel Fagundes perguntou, falou há pouco tempo, como é que foi aquele jogo contra o Paysandu em 2002 e como é que foi a sensação de salvar o Inter do rebaixamento e depois ajudar na construção do time que foi campeão anos depois, né, da Libertadores e tudo mais. Foi tenso aquele jogo, cara. A gente viajou para Belém faltando 4 dias para o jogo, né? Porque vocês aí, não digo todos vocês, mas a maioria dos torcedores colorados queriam nos matar aqui em Porto Alegre. Então o que os caras decidiram? Vamos se mandar para Belém, vamos ajeitar nossa casa lá, vamos recolher nossos caquinhos lá e vamos ter que ganhar deles lá. Então a gente foi, se preparou também, porque lá em Belém é muito quente, né? Um calor totalmente diferente do nosso aqui. E a gente foi, treinamos lá, tentamos se adaptar com aquele calor, né? E fomos pro jogo, né? Mangueirão lotado, muito quente aquele dia. E a gente entrou em campo sabendo que a gente dependia de alguns resultados, né? Eu não me lembro quais eram os jogos, mas a gente dependia de 1 ou 2 resultados. Era uma missão bem difícil. E a gente ainda tinha que ganhar do Paysandu. E a gente sabe que chega na final, ali nas finais do Brasileiro, cara, a mala branca rola para tudo que é lado, mala preta. Então tinha gente dando dinheiro pro Paysandu ganhar de nós, gente mandando dinheiro para nós ganhar do Paysandu. Cara, era uma loucura, né? No fim, a gente não viu metade desse dinheiro, Guilherme. No final do jogo, cara, quase nada desse dinheiro. E aí fomos pro jogo, né? Muito tenso. Cara, eu nunca joguei um jogo tão nervoso que nem esse. Né, da gente entrar e saber, cara, se nós perder ou se der algum resultado contrário, cara, a gente nem volta para Porto Alegre. Nosso medo era voltar, cara. Cara, nós não podemos entrar na história do clube rebaixando o clube, que nunca foi rebaixado. O nosso maior medo era esse. Falei, cara, o Inter não pode ser rebaixado. E, claro, medo de apanhar da torcida também quando chegar em Porto Alegre, né? E aí a gente foi pro jogo, né? E, cara, dá até uma saudade de falar do Michael Librelato, né, cara? Era um guri fantástico, um cara sensacional. Né? E esse cara fez um dos gols, né, desse jogo, o outro foi o Fernando Baiano. Mas eu me lembro que quando a gente voltou pro vestiário, cara, teve uma briga. Né? Teve uma briga entre o Luiz, o zagueiro, eu me esqueci o nome agora, Luiz Alberto e o Fernando Baiano, eles brigaram, cara. Caíram dentro de uma banheira lá e tudo porque a defesa reclamando do ataque e o ataque reclamando da defesa. E acabaram saindo no soco mesmo. E aí a gente apartou ali. Lógico que eu não fui no meio dessa confusão, né, Guilherme? O meu tamanho, eu não ia apartar a briga desses caras, né? Mas aí entrou o cliente. Entrou os caras maiores ali, apartaram, seguraram. Mas aí, entre aspas, foi bom, porque a gente voltou muito mais ligado pro segundo tempo, né? E, cara, quando acabou o jogo, assim, eu não me lembro, assim, da minha vida toda de ter chorado como eu chorei, cara. Parece que saiu 500 quilos, assim, das minhas costas, sabe? Porque a gente sabia da responsabilidade, cara, de... Na verdade, a gente estava representando ali toda uma nação, cara. A nação colorada, os torcedores, né? Pô, crianças, idosos, pessoas que viram, acompanharam toda a história desse clube. E até mesmo os dirigentes, a comissão técnica... A gente que tá ali dentro, a gente vê o dia a dia, cara, a gente vê como é trabalhoso fazer o futebol, não é nada fácil, cara, sabe? E a gente também vê o sentimento do torcedor de querer que o clube ganhe. Cara, eu quero ver meu time ganhar. Não importa o que tá acontecendo no dia a dia, eu quero chegar lá no domingo, ver o jogo e sair feliz do estádio. E nós, como jogadores, a gente entende isso, né? E eu sendo da base, então, conhecendo todo o contexto do clube, cara... Para mim, vinha um peso maior ainda, né? Porque quem vem de fora, às vezes não conhece a história do clube, muitas vezes não sabe nem o hino do clube, na maioria das vezes, não sabe nem cantar. Eu cantava um hino do Inter com 13 anos,
no aquecimento para a gente entrar em campo. A gente cantava o hino, sabe? Então, tudo isso passa na cabeça de um jogador que foi formado nas categorias de base. E eu não queria entrar para essa história, né? Mas depois que acabou o jogo, foi só alegria, cara. Para chegar no Salgado Filho com aquela torcida nos recebendo, eu fui carregado nos braços, cara. Ah, foi muito legal. Muito legal. Foi bacana mesmo. Chiquinho, não quero ocupar muito teu tempo, né? Então, antes da gente encerrar, eu queria propor a gente fazer um bate-bola rapidinho. Eu faço a pergunta e tu responde a primeira coisa que vir na tua cabeça, pode ser? Pode. Qual foi o teu ídolo no futebol? Zico. O melhor treinador que tu teve? Muricy Ramalho. O treinador que mais pegou no teu pé? Muricy Ramalho. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Fernandão. E o que tu gostaria de ter jogado? Romário. O cara mais difícil de marcar? O Neymar. E o cara que foi mais difícil de tu passar, o marcador mais difícil que tu enfrentou? Puxa vida. Não sei. Não sei. Teve vários. Quando tu era solteiro, como tu era? Fora da casa. Quem foi o jogador mais resenha que tu jogou? Ou conheceu? Perdigão. Esse aí é o fenômeno. E qual o título mais importante que tu venceu? E não precisa ser um título troféu, a maior conquista que tu teve na tua carreira. A minha família. Chiquinho, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado vir aqui conversar com a gente, conversar com os torcedores. Não, cara, obrigado. Eu quero mandar alguns abraços aqui, né? Eu te agradeço pela oportunidade, Guilherme. Cara, me desculpa pelo imprevisto que aconteceu, né? Da demora de começar a live, mas agradeço pela oportunidade, cara, de estar falando sobre histórias do Inter, sobre histórias da minha carreira, sobre o projeto, o qual hoje eu sou o vice-presidente, né? E também sou o treinador do projeto. Mas eu preciso só mandar um abraço a algumas pessoas, né? E Pode mandar. Pelo Jefferson Franco, que é o presidente hoje da Brasil Futebol Clube, né? Esse cara foi muito importante no meu pós-carreira, né? Foi um cara que me ajudou a entender muitas coisas. Um abraço aí ao Diogo Rincon, que também hoje é treinador da Brasil, da BFC. Ao da Silva, que hoje é o meu auxiliar técnico, também é um ex-jogador, tem me ajudado muito. Quero mandar um abraço para a Débora Garcia, que está nos assistindo aí também, que foi minha coordenadora na Faculdade Sojipa e que me ajudou muito nesse recomeço dos estudos. Né? Ao Diogo Neto, que representa a CBF no futebol social, ele também está assistindo a live aí. Cara, ao Vanderlei, grande amigo Vanderlei, onde nós jogamos lá no Jundiaí, um cara importantíssimo na minha vida também, né? Um cara que me falou muito de Deus, né? E foi aonde eu encontrei a maior transformação na minha vida, foi através realmente da Bíblia, através de uma mudança de caminho, e isso me deu uma perspectiva diferente em todas as áreas, na minha família, no futebol, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Tem bastante gente aqui, Guilherme. É o Bernardo, que hoje é um dos meus atletas, o Bernardo Rosa. Bernardo, grande abraço para o Bernardo. Eu acho que é Cristiano Quevedo. Grande abraço, Cristiano Quevedo. Me desculpa. Tem muita gente participando. Rodrigo Paulista estava aí com a gente também. O Rodrigo Paulista jogou no Inter, jogou muito tempo na China. O Labarte também apareceu. O Labarte está em todas, cara. O Labarte não perde um. O Julien é um grande irmão meu que está nos assistindo lá do Chile. E tem outros aqui. Um grande abraço para todos que assistiram aí. Desculpe se faltou algum nome, mas abraço a todos vocês, ao PC. E Guilherme, cara, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por essa oportunidade. Obrigado pelo carinho que tu tem por mim como torcedor colorado também. Fico feliz por isso. E conta comigo aí quando tu precisar. Né? Conta com o nosso projeto aí em Alvorada, com a Brasil Futebol Clube.
a gente pode, né, mais para frente montar alguma ação aí para estar levando esse futebol com os princípios e valores para essa Sou criançada, parceiro. jovens e adolescentes que vivem em Alvorada. Tá bom? Sou parceiro e esperar que passe essa quarentena para a gente se encontrar pessoalmente, bater uma bola e conversar sobre esse projeto aí. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Valeu, Chiquinho. Abraço. Abraço. Valeu, galera. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que curtiu a live. Espero que tenham gostado. Vamos sugerir mais gente. Vamos tentar trazer mais gente semana que vem aí. Talvez já essa semana. Vamos ver como é que vai ser. Mais uma vez, desculpa pelo atraso. Espero que todos tenham gostado. Valeu!